Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, qual é a diferença entre anjo e arcanjo? Meu Deus do céu. Meus queridos, eu vou tentar explicar alguma coisa. Vamos lá. Anjo e arcanjo. Olha, do pouco que eu sei, tá? Do que eu percebo, tá? Anjo e arcanjo. Eu vejo questões de ambos aqui. Tamanho, ele é menor e esse é maior. Só que tem um detalhe. Esse é uma das características. Eu vou pautando todas as que tiver, tá? Que eu conhecer, tá? Aí vocês cruzam com outras pessoas, com outros professores e vão vendo o que bate e o que não bate. Tá? Não, aqui não damos da verdade absoluta, hein? Nós estudamos as possibilidades, tá? Vamos lá. O anjo menor. Eu já vi anjo pequeno, que bate mais ou menos aqui na minha altura. Parecendo um greyzinho, desse tamanho de um grey. Eu já vi anjos com a minha altura, que é o que eu mais vejo. Eu já vi anjos de uns 2 metros, que também é bastante que se vê. Agora, eu também já vi anjo que dava mais ou menos 2 pessoas em pé, mas nunca em ambiente fechado. Olha só que interessante. Eu nunca vi anjo gigante dentro de uma casa. Nunca vi. Eu já vi anjo pequeno, anjo do meu tamanho, que é o padrão, e no máximo uns 2 metros, mais ou menos assim. Tá? Eu já vi isso daí. Fora disso, só em locais abertos. Mas nem igreja com teto tem gigante, nem igreja com teto é gigante. Eu nunca vi. Nunca vi. Eu só vejo desses tamanhos. Mas eu já vi grandezinho desse tamanho, o dobro de um ser humano, como se fosse um gigante. Mas era arcanjo, professor? Eu acho que não. Eu não percebi como arcanjo. Agora, o arcanjo eu já vi uma vez de muito longe. Eu acho que era um arcanjo, tá? Ou pode ser uma imagem espiritual que me passaram. Eu, quando vi, já assimilei como um arcanjo na hora. Então eu vou falar que é um arcanjo. Ele era gigantesco. Alguém já viu Cristo Redentor? Pensa como se fosse um Cristo Redentor longe. Era daquele tamanho, gigante. Era gigante. Era algo do tamanho de um prédio. É mais ou menos o seguinte, você vê um prédio de uns 15 andares e você vê uma pessoa ali. E tenta imaginar sabe aqueles filmes do robô lá do que vira carro? Os Transformers? Rapaz, é um negócio daquele tipo ali. É um negócio daquele tipo. Eu acho que até que esses caras que criaram esses Transformers, eles se basearam no arcanjo. Tanto é que eles fazem de um planeta para o outro, chefão, tal, como se fosse um arcanjo. E tem os tamanho menor, maior e coisa. Eu acho que eles fizeram em cima disso daí, viu? Pela minha percepção. Então, o arcanjo gigante eu vi assim muito grande no meio do mato, distante. Muito distante. E eu já vi. Aí você viu ele andando, você viu como? Eu vi ele estático, como se fosse um Cristo Redentor ali parado lá. E depois simplesmente sumiu. É tipo assim, aparece e some. Parece como se fosse uma energia e depois some. Eu não vi andando, pulando coisa. Agora os anjos menores eu vejo andando para cima, para baixo, sobe, vem. Eu já vi anjo que não tem brilho. Eu já vi anjo com brilho. Eu já vi anjo que parece espírito. Eu já vi anjo com coisa. Aí você fala assim, tem anjo que parece até que eu não sei nem se é espírito ou se é anjo, que raio que é. Você bota tudo ali. Só que a diferença da que a gente sabe é que o anjo tem asinha, né? Então quando a gente vê os anjos subindo, descendo, faz alguma coisa, a gente percebe que é um anjo de fato. Até as roupas são diferentes, viu, gente? É diferente. Eu não consigo explicar. Se fazer explica, eu não consigo. Eu não consigo. Porque espírito eu consigo ver a face. Anjo, eu nunca consegui ver a face de um anjo. Então, e outra, a energia é diferente. Você sente o que é espírito e sente o que não é. É diferente, gente. É uma coisa que não tem explicação. Mas vamos lá. Essa é uma das características. Tamanho. Você tem outra característica
que eu não sei mais características de anjo. Eu estou explicando para vocês, mas, gente, eu não sei. Agora, a característica que parece ter, é de força. Eu não sei se quanto maior o espírito, maior a força que ele tem, maior o poder que ele tem, maior ele é. Eu não sei se é assim que funciona no espiritual. Eu não sei. Eu juro para vocês que eu não sei. Olhando os ETs, parece que não é bem assim, mas também parece que é, porque veja bem, olha só que interessante, todos os que trabalham, bota a mão na massa, é tudo pequenininho, é os Grey. Eu não vi um grande de 2 metros de altura, um ET que parece com nós, de 2 metros de altura, eu nunca vi um pegando e fazendo assim, deixa eu fazer uma medição de você. Nunca. Eles só dão ordens. Só que o interessante é o seguinte, às vezes eles conversam. Só que às vezes parece que aquele pequeno que trabalha mais, ele tem muito mais sabedoria do que o outro, mas não dá para saber se é mesmo sabedoria. Ou se é o outro que não fala muito para não perceber. Não dá para saber, não dá para entender, não dá. Você fala assim, é isso, teu nariz, que eu duvido que você tenha certeza absoluta do que é. Porque eles não deixam transparecer. E outra, se o cara falar que vê e faz, ele tem que acertar muita previsão de futuro aí. Porque esses povos que saem falando que não sabe, que sabe de tudo e não acerta uma previsão, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô para ver um que não consiga saber de coisas que vão acontecer lá na frente, que tenha de fato contato com o ZT. Porque é ter contato e você conseguir ver coisas que vai acontecer. É impressionante. Parece que abre a janelinha, a janelinha abre, você vê as cenas, é uma coisa louca. Parece que parece que nós somos o ET encarnado. Que nós estamos com uma limitação do corpo. A sensação é essa. Então, a diferença de um anjo, de um arcanjo, eu não vejo assim fisicamente, olhando espiritualmente, sobre isso aí. Mas o que eu entendo é que tem uma hierarquia. E nessa hierarquia, esse é o chefe desse. O arcanjo é o chefe dos anjos. É o que eu percebo, é o que eu vejo, por isso que eu gosto de usar uma teoria minha de que Jesus, para mim, é arcanjo. E se bobear, ele é o arcanjo Miguel. Se bobear, ele ainda é o arcanjo Miguel. Mas, professor, a característica do arcanjo Miguel não tem nada a ver com a de Jesus. Mas, cara, ele era o maior arcanjo. E ele teve uma treta com Lúcifer. E ele voltou a ter uma experiência de disputa com Lúcifer de novo. No planeta, quando encarnou. Então, olha, eu tô para falar para você que era ele. Por causa das histórias que a gente escuta do passado, das coisas e tudo mais, sabe? Pode não ser, mas para mim também tanto faz como tanto fez. O que muda na tua vida se Jesus é arcanjo ou deixar de ser arcanjo? Ele já não manda mesmo nos anjos, nos espíritos? Então, que diferença faz? Eu só estou dando um título para ele, colocando uma roupagem para ele diferente. Não muda nada na minha vida. E essas coisas que nós temos que parar de fazer. Então, o que você quer saber? Qual que é a diferença de um anjo e de um arcanjo? Meu querido, você tem que saber só o seguinte. Os dois são anjos, são seres espirituais, são criações de Deus, os dois. Só que um, dentro da hierarquia, teve uma evolução tamanha que ele virou o líder, o chefe dos outros. Pela luz, pela força, sei lá pelo quê. Para mim não interessa também. Eu só sei que um é chefe do outro. E nós, humanos, demos nomes bonitinhos para um para o outro. Espírito mensageiro chama anjo. Mensageiro, o que é mais importante na ótica humana?
Alguém que leva e traz mensagem ou alguém que cuida de alguma pessoa? Na nossa visão, alguém que cuida de alguém é um professor, é um tutor. É muito mais do que alguém que fica levando mensagem para cima e para baixo. Pois é. Então, nessa ótica humana, eu deveria ter os mentores muito mais evoluídos do que os anjos. Só que não é o que eu vejo. Agora, numa ótica espiritual, para que eu possa levar uma mensagem para algum ser muito alto, para um Jesus da vida, para um Deus no seu trono, lá em cima, eu preciso ter muito mais limpeza, muito mais luz do que alguém, porque para chegar lá eu preciso ter uma evolução muito grande. E é aí que é o tchan do negócio que não entra na cabeça humana. Porque na cabeça humana a gente vê por profissão a luz da pessoa e não é, cara, não é. Não queira ver os espíritos com a visão humana. Veja os espíritos com quem tu andas te direi quem és. Você tem acesso para ir até lá, ao presidente da República? Então você é o cara. Você pode ser o senador. Senador, cara, ganhou 10 milhões de votos. Você tem acesso ao presidente? Não, precisou pedir para ele, não sei o quê. E aí o assessor que nunca teve votação, não teve nada, mas é o de confiança, ou seja, é o que pode chegar perto do presidente e às vezes até servir ele. O cara às vezes é o mordomo, é o motorista do presidente. Ele tem muito mais contato com o presidente ou com Deus. Eu estou falando presidente para facilitar o entendimento seu, na cabeça, para facilitar no cérebro. Então esse cara, por ter contato com ele é muito mais do que você, um senador, ministro, sei lá o quê. A esposa do presidente da República tem muito mais contato, tem muito mais importância para o próprio presidente da República do que um senador, do que alguém. Tá entendendo? Ou não? Se um senador quebrar o dedo, ele vai sentir, vai falar, senador, você tá bem, tal, não sei o que, tudo bem. Agora, se for o motorista dele que quebra o dedo, não, vou te levar. Não, você não vai dirigir, não, eu que te levo lá para o hospital, você cuida tanto de mim que eu que vou. Vocês estão entendendo como é que é diferente no espiritual? O espiritual é diferente do como os humanos enxergam aqui. Os humanos enxergam totalmente distorcido do que como é a realidade espiritual. Espero ter respondido de certa forma alguma coisa para vocês. Gente, jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Compartilhe o vídeo para ajudar mais pessoas. Namastê.